E o bispo da Diocese de Governador Valadares, Dom Félix, fez um pronunciamento sobre as notícias falsas que andam circulando nas redes sociais, contendo críticas à Igreja, ao Papa e à CNBB. Amados irmãos, amadas irmãs, ultimamente estamos vivendo nas redes sociais uma onda de críticas à Igreja, ao Papa e à CNBB, na maioria das vezes a partir de notícias falsas. Hoje em dia, tudo da Igreja é alvo de crítica. O que ela é e o que ela não é, mas deveria ser. O que ela faz e o que ela não faz, mas deveria fazer. A Igreja é criticada de fora e de dentro, pelos progressistas e pelos conservadores, pelas suas doutrinas e pelas suas práticas. Dependendo dos lugares e pessoas, são exigidas da Igreja opções e condutas contrárias. Para uns, a Igreja deveria ser a Igreja da fraternidade e do amor, e é uma instituição fria, autoritária. Deveria ser a Igreja da participação e corresponsabilidade, e é uma Igreja dogmática. Deveria ser a Igreja do diálogo e da compreensão, e é uma Igreja doutrinária e clerical. Deveria ser uma Igreja servidora e pobre, e é uma Igreja poderosa e rica. Para outros, a Igreja deveria ser o lugar das certezas e da segurança, das posições firmes e imutáveis. E é uma Igreja mundana, que muda conforme os ventos da moda. A crítica, meus irmãos e minhas irmãs, no sentido amplo de discussões e conflitos, sempre existiu na Igreja. Os cristãos da Igreja antiga e medieval percebiam as limitações, incoerências e infidelidades da Igreja e as criticavam às vezes mais duramente do que os cristãos mais críticos de hoje. Porém, as críticas não afetavam sua lealdade eclesial, não se escandalizavam como nós hoje, nem eram tentados a viver a fé cristã, independentemente da Igreja histórica concreta, fora dela ou contra ela. A crítica aos papas, aos bispos e ao clero foi exercida por grandes teólogos e santos, mas sempre com muito respeito à instituição e à função. Na verdade, tanto o católico de tendência tradicionalista quanto o católico de tendência progressista são idealistas, por sonharem com uma igreja totalmente pura. No fundo, as duas posições concebem a igreja como uma grandeza externa aos cristãos que a formam. Negam, na prática, que a igreja que existe concretamente, a comunidade da qual são membros os cristãos reais, inclusive eles mesmos, é e será sempre a igreja de pecadores, que deve ser incessantemente perdoada e purificada pelo amor de Deus. Uns criticam a igreja a partir de um amor sincero, mas ferido ou desiludido. Outros a agridem por desprezo ou menosprezo, por ignorância ou má fé. Diante das críticas, é necessário encontrar as motivações profundas dessas reações, tais como a irritação, a agressividade, o desânimo e o ceticismo. As limitações, falhas e incoerências da Igreja, no passado e no presente, são inegáveis. Com razão, foram e devem continuar sendo criticadas. Mas ainda que sejam verdadeiras e pertinentes, as críticas não põem em questão a essência nem a existência da Igreja. Mostram, pelo contrário, sua necessidade como sacramento do perdão e da reconciliação. Alguns criticam a dimensão institucional da Igreja como sendo um mal necessário, por limitar a liberdade das pessoas. Sem dúvida, as instituições delimitam o espaço da liberdade do indivíduo, mas não a escravizam, nem a diminuem. Antes, elas criam as condições para que a liberdade possa ser exercida e desenvolvida. E uma prova da necessidade das instituições é que quando elas são destruídas, é destruída também a vida social, as formas de convivência, de comunicação, de entendimento e de participação entre os homens. O próprio Jesus Cristo não foi, como alguns julgam, apenas um profeta itinerante. Ele instituiu os apóstolos, prometeu edificar sua igreja sobre a fé professada por Pedro, instituiu a Eucaristia e, após a ressurreição, enviou os apóstolos por todo o mundo, dando-lhes determinados poderes e instruções.
A fidelidade à igreja não nasce da obrigação, pura e simples, mas da adesão livre e amorosa do fiel. Dessa liberdade fundante é que se pode deduzir a necessária fidelidade. Nesse sentido, a fidelidade à igreja é necessária, porque a igreja somos nós e, por conseguinte, somos responsáveis de alguma maneira, por ação ou por omissão, pelas falhas e infidelidades que criticamos. Diante dessa responsabilidade, alguns se distanciam ou se separam da igreja real, julgando-se justos e puros. Não percebem que as críticas que saem do coração não convertido não convertem ninguém. Outros identificam a igreja criticada com a hierarquia. Contudo, considerar o clero responsável por tudo o que há de errado na igreja é identificar toda a igreja com a hierarquia e cair no tão combatido clericalismo. Exercer o direito e o dever da crítica à igreja, na fidelidade à igreja, nas situações concretas, é uma tarefa necessária, mas difícil e delicada. A ausência de crítica leva facilmente à autossuficiência, ao autoritarismo e ao triunfalismo. Por parte da hierarquia e das pessoas ou grupos que se comportam como se fossem donos da igreja e donos da verdade. O excesso de crítica, por sua vez, corre o risco de romper os vínculos de comunhão na igreja, de ferir a fraternidade e de conduzir finalmente ao desânimo e ao derrotismo. Segundo Karl Rahner, para que a crítica seja responsável e construtiva, deve obedecer a certas condições. Primeiramente, deve ser crítica em relação a quem a faz. Deve ser uma crítica competente no assunto criticado. E deve ser praticada com respeito às pessoas. Para que a crítica à igreja produza frutos de conversão e de renovação na igreja, são necessários certos pressupostos e modos de proceder. Álvaro Barreiro indica os seguintes pressupostos. A crítica deve nascer do amor e da esperança. Deve acolher o amor de Cristo e amar a Cristo. Deve crer que o Espírito Santo não abandona a sua igreja. Ainda segundo ele, os modos de proceder são os seguintes. Olhar de frente toda a realidade, sem subestimar nem supervalorizar a crise atual. Superar o falso confronto entre conservadores e progressistas. E exercer uma crítica responsável através da participação e do diálogo. Meu irmão, minha irmã, tenha espírito crítico em relação a tudo, inclusive em relação à igreja, mas sempre na fidelidade a Jesus e à própria igreja. É preferível errar com a igreja a tentar acertar contra ela, porque foi à igreja que Jesus enviou o Espírito Santo, não a você em particular. Você só se deixará conduzir pelo Espírito Santo, de fato, se estiver na fidelidade à Igreja de Cristo. Amém. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Esperamos você no próximo domingo para estarmos juntos com mais notícias, mais mensagens e mais música. Continue conosco na TV Kefas. Vem aí o programa Fé Maior. Até o próximo domingo, se Deus quiser.